Espero poder estar ajudando vocês, contribuindo com as informações sobre a fibromialgia, porque muitas pessoas recebem o diagnóstico, mas não é explicado para ela da onde vem, o porquê ela está. O diagnóstico foi feito e aí ela começa a fazer um tratamento médico e, no caso, não é informado para ela, muitas vezes, né, sobre a causa raiz da fibromialgia. Foi diagnosticado, vamos fazer um tratamento e a pessoa fica, né? E daí? E agora? Cheia de dúvidas, não sabendo direito o que se trata a fibromialgia, não sabendo direito da onde surgem essas dores, por que cada hora essas dores estão em cada ponto do corpo. Uma hora surge no ombro, outra hora começa a surgir no braço, daqui a pouco já vai para a lombar. Mas que dores são essas, né? Por que essas dores caminham para o meu corpo? Porque elas não ficam somente em um lugar. O que está acontecendo comigo? Meu nome é Débora Sussigão, sou terapeuta integrativa há mais de 4 anos, me especializei na área da fibromialgia, então eu sou terapeuta especializada em fibromialgia, em dor da fibromialgia. Trabalho também como terapeuta nas áreas emocionais, que acaba afetando o corpo, né? Então, áreas emocionais, mentais, energéticas, espirituais. Por que tudo isso? Porque nós somos um todo, né? Nós não somos formados somente de um corpo físico. Nós temos as nossas emoções, sentimentos, temos a nossa parte energética, a nossa parte mental, que acaba englobando o todo, que faz parte de nós hoje aqui na matéria. Explicando um pouquinho também dessa parte da espiritualidade, que envolve também a fibromialgia. Não sei se vocês já sabem, o nosso corpo físico, antes de chegar no físico, nós temos 7 corpos, que são os chakras, né? Os 7 chakras que compõem os 7 corpos. E a dor, ela fica onde? Ela fica no campo etérico, que é um corpo antes do corpo físico. Então, para que esses sintomas, essas dores cheguem ao físico, esse corpo etérico já está doente, ele já está somatizado, acaba gerando no corpo físico. Então, o que nós precisamos olhar? Os sintomas vêm pelo corpo? Sim, mas qual é a causa raiz que eu estou sentindo dessa dor no ombro? O que isso significa? Em que parte, que a parte da espiritualidade, a parte do corpo etérico, já está somatizando no meu corpo físico? Que é onde engloba todo o nosso processo aqui na matéria, né? Engloba todas essas partes que eu acabei de explicar para vocês poderem estar entendendo um pouco de onde vem a fibromialgia. E que ela não surge do dia para a noite. Ela já vem vindo, somatizando essas emoções, esses sentimentos que não foram olhados, que foram jogados para debaixo do tapete. Não olhamos para isso, né? A gente vai remediando, e um dia melhora, outro dia volta, e a gente não olha realmente, de fato, para a causa raiz dessa dor da fibromialgia. E nisso vai somatizando, o corpo vai recebendo. Aí uma hora dói o ombro, outra hora dói o pescoço, daqui a pouco já começa a doer o braço, daqui a pouco começa a lombar, e aí vai somatizando, vai vindo dores e dores e dores, porque não foi olhado de fato a causa raiz da fibromialgia. Então é onde vai somando, ainda vai continuando, aumentando, por quê? Porque só está remediando, só está tomando remédios, que é o correto também, porque antes de chegar na parte terapêutica, para saber se está com fibromialgia ou não, precisa ser passado por um médico reumatologista. Ele vai te dar o diagnóstico, dependendo dos sintomas e das suas queixas. Aí, através disso, ele vai estar fazendo todo o trabalho dele até chegar na finalização de um diagnóstico. Então, vamos lá. O que é de fato a fibromialgia? Ela é uma síndrome reumatológica caracterizada por dores difusas no corpo, que eu expliquei para vocês que cada hora essa dor está numa parte do corpo. E aí, persistindo essas dores por mais de 3 meses e tendo alguns sintomas associados, é onde o médico reumatologista vai estar diagnosticando ou não, se é ou não a fibromialgia. Vai depender desses sintomas que vai ser falado, diagnosticado por ele. Então, o que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas gerando prejuízo para sua vida, né? No sentido de você ter, com o tempo, vai diminuindo a sua baixa autoestima, vai causando alguns desequilíbrios emocionais, vai causando o estresse, a ansiedade, ajuda também a aumentar a dor da fibromialgia. Esses sintomas, que alguns são diagnosticados pela fibromialgia, no caso, muitas queixas, né, que recebo também
através dessas dores e desses sintomas que as pessoas chegam até mim, explicando sobre isso, são os sintomas da fibromialgia: fadiga crônica, dores de cabeça, ansiedade, formigamento, às vezes nas mãos, nos pés, principalmente na parte da manhã. Acaba também tendo os sintomas de sono não reparador. O sono fica totalmente atrapalhado porque a pessoa com dor, ela não consegue dormir. E se ela dorme, chega a um certo ponto da noite, ela começa a despertar. Por quê? Porque daí a mente já dá um alerta: olha, tô com dor. E aí o que acontece? O sono fica totalmente atrapalhado, fica dando esse sono não reparador devido a esses sintomas também da fibromialgia. Nervos mentais, ou seja, a visão fica meio turva, às vezes guarda uma coisa, não lembra onde colocou, e isso se dá também um outro nome que chama fibrofog, que é o nome que foi dado dessas névoas mentais por causa da fibromialgia. Existe também outros sintomas, que são a rigidez matinal, ou seja, as mãos ficam rígidas, os pés também ficam um pouco, o corpo fica um pouco rígido devido à dor. Então, assim, a pessoa ela fica tensa, rígida. O corpo vai dando essa rigidez um pouco, principalmente na parte da manhã. Síndrome do intestino irritado, ou seja, uma hora está preso demais, outra hora está solto demais. Daqui a pouco você começa a não querer sair mais de casa porque você já não sabe como que vai estar funcionando o seu intestino. Daqui a pouco ele está preso, de repente ele solta, então você fica meio com receio de sair. E é onde você vai se isolando um pouco também. A síndrome da bexiga irritada, você não consegue muito segurar o xixi, daqui a pouco ele escorre, né? Ele sai, porque o corpo já está tendo algumas reações dessas síndromes da fibromialgia. Então, isso acaba deixando a pessoa com baixa autoestima, ela vai perdendo um pouco o propósito da vida, porque o corpo já dói mais, daqui a pouco começa a dor de cabeça, daqui a pouco já desce para o pescoço, para a cervical, os pontos, né, da fibromialgia, que são, né, a cervical, a parte dos ombros, essa parte que também é onde você sente muito aperto no peito, sente uma dor no peito, essa parte são os pontos da fibromialgia, dores nos ombros, cotovelos, lombar, pernas, joelhos. Esses são os pontos principais da fibromialgia. E aí o que acontece, né? O que é a dor de fato da fibromialgia? Ela é uma dor osteomuscular, ou seja, músculos que atingem os músculos do corpo e os ossos. Por isso que chamamos de osteomuscular, porque ela vai correndo as dores, né? Então ela atinge os músculos e atinge os nervos, porque cada hora a dor está no ponto, cada hora ela está no lugar. Por isso que atinge os músculos e os ossos. E assim, a maior ocorrência, né, de estudos que foram feitos, né, que a gente fica atento com isso também, de cada 10 pacientes, clientes, 8 a 9 são mulheres diagnosticadas com fibromialgia. Homem também tem? Sim, homem também tem, mas eles não procuram muito, porque às vezes algum receio, né, algumas crenças deles também. Mas de 10 mulheres, 8 a 9 são diagnosticadas. E muitas vezes, por elas já terem muitos anos da fibromialgia, por elas já terem percorrido vários médicos, percorrido várias melhorias para ela, ela não procura, às vezes, acaba perdendo um pouco a confiança. Tem um outro modo de ser visto, tem um outro percurso para ser percorrido de encontro com a melhora da dor da fibromialgia, que é no caso de terapeutas especialistas da fibromialgia, né? Como é o meu caso, e outras pessoas também que têm formadas também especialistas nessa área. Existem como sair da dor, tem como viver uma vida sem dor da fibromialgia, sem remédio também. Então, assim, pode parecer meio estranho, porque é uma coisa que está sendo vista já faz um tempo, mas muitas pessoas não têm informações a respeito, mas existem sim. Tem como viver sem dor e sem remédio da fibromialgia. Quais são os fatores, né? Quais são os fatores que ajudam a percorrer essa dor, que ajudam a aumentar a dor da fibromialgia? Esses fatores vêm também muito do ambiente que se vive, vem de traumas da infância, porque muitas dores que aconteceram lá não foram vistas e a pessoa acaba tendo um ritmo de vida ou aprendeu a viver daquela forma e carrega hoje na fase adulta e não sabe como lidar naquela época. E aí hoje o corpo vai reverberando, o corpo vai dando os sinais dessas dores. E existem também sentimentos e emoções que são acumulados, que não são vistos, e muitas vezes a gente, né, aprendeu a não olhar para ele, aprendeu a colocar essas dores debaixo do tapete. Aí eu dou conta, isso não é importante, ou eu deixo pra lá, vou tapando essas emoções, esse sentimento que meu corpo tá dando sinais. Chega um ponto que eu preciso olhar para essa dor. Porque até quando vocês vão ficar suportando e aguentando essas dores, muitas pessoas
tem 20 anos de diagnóstico, 15 anos de diagnóstico, vivendo com dores. Não é vida, vamos se dizer. Você vai passar a viver à base de remédio, mas até quando? E aí o que acontece? Os remédios também acabam influenciando outros sintomas. O estômago dói, muito remédio também acaba prejudicando o estômago, aí acaba afetando outras áreas. Não estou dizendo, e nada contra, quem toma remédio de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que o médico é importante, o remédio ajuda a aliviar a dor, mas existem outras formas de também aliviar essa dor, de também viver sem dores da fibromialgia. Existe. Então a gente tem que se dar a oportunidade de conhecer, de olhar para isso, de ter coragem de olhar para essa dor. E na realidade, gente, a dor, ela não é nossa inimiga. Muitas vezes a gente está acostumado, né? Acostumou durante tempos e foi ensinado pra gente que a dor é ruim. Realmente, sentir a dor não é bom. Mas a dor, por que ela está ali? O que a gente tem que parar e pensar um pouco, refletir um pouco sobre ela. Por que essa dor está no meu corpo? O que ela quer dizer para mim? O que ela quer mostrar para mim que eu não estou enxergando? Eu estou vivendo num loop diariamente, vivendo, acorda, trabalha, corre, faz isso, faz aquilo e não olha para si. E a dor está lá, batendo. Olha, eu tô aqui. Quando que você vai olhar para mim? Eu não quero fazer você sofrer, mas eu preciso que você olhe para mim. E como que a gente vai olhar para essa dor? Aí entra a terapeuta, especialista em fibromialgia, para ajudar vocês a olhar para essa dor, a ver o que ela quer te dizer, o que você precisa aprender com ela para que ela não precise mais vir dar sinais para você, entendeu? Porque a partir do momento que a gente olha para a dor, compreende por que ela está ali, o que ela quer dizer, qual é o trauma que a gente teve, que vem reverberando e que essa dor vem seguindo a gente até hoje, ou até, quem sabe, mais para frente. Isso depende de cada um de vocês. Mas é preciso olhar, é preciso compreender e entender o que a dor quer dizer. Um exemplo, dor nas pernas. Por que eu estou sentindo essa dor da fibra na perna? Aí você pensa, qual é a causa raiz dessa dor das pernas, da fibromialgia? O que ela quer dizer para mim? Ou o que você está deixando de fazer na sua vida, que você está estacionado, que você está parado, que você não segue? O que está acontecendo com essas dores nas pernas? O que ela quer te dizer? Por que você está estacionado? O que está te segurando que faz com que a dor na perna da fibromialgia não passe? Então, isso chama também psicossomático. O que nós vamos olhar para a dor, compreender, redimir, para que a gente tenha um ganho de consciência, faça todo um processo terapêutico para poder redimir essa dor, para ela não poder dar, não precisar dar sinais mais para você, porque você já entendeu qual é a função dela na dor na perna. Toda dor tem uma função. Toda dor, ela vem dizer para você o que ela significa na sua vida. O que você está deixando de fazer para você, ou o que você está fazendo demais que o seu corpo não está aguentando. O seu corpo está dizendo, olha, vamos parar, vamos olhar para mim, vamos ver o que está acontecendo aí na minha vida pessoal, para que eu possa compreender, redimir, fazer o processo da ação e essa dor não existir mais. Isso é o processo nosso, meu aqui, como terapeuta, também ajudar vocês nesse processo. Então, os sentimentos que geram a dor da fibromialgia. Sentimentos de rigidez, às vezes, lá atrás precisou ser rígido, você não tem flexibilidade. E aí você caminha com essa rigidez. Aí seu corpo trava, você fica tensa. Aí o músculo fica tenso, os ossos doem. A rigidez demais. Não, eu não posso ser flexível, eu tenho que ser rígida. E aí você acaba sendo rígida com os outros e principalmente com você mesmo. E aí aonde você vai com essa rigidez? Aguentar até quando essa dor no seu corpo? A raiva, né? Muita raiva que vem guardando já faz tempo. Essa raiva também causa dor. Principalmente vai te consumindo, vai te maltratando, porque você tem raiva às vezes do outro e de você próprio. Por quê? Porque você deixa de fazer muitas coisas e aí isso te causa raiva. Isso causa em você uma raiva de você. Por quê? Porque você está cedendo demais e você não está fazendo o que realmente você quer. Então a fibro vem, te trava, te segura. Para quê? Para você olhar para ela. O que essa raiva quer me dizer? Aonde eu estou raivosa, que meu corpo está dando tantos sinais assim que afetam a fibromialgia. Outros sintomas da fibro também, medo de tudo, medo do outro não gostar de mim, medo de ir para a vida, o medo me trava, a fibromialgia te trava, onde faz você muitas vezes ficar dentro de casa, ficar
retido ali, o medo está tanto que você não o permite viver. Estresse, dificuldade em dizer não, porque você está se anulando, você se anula para poder agradar o outro. Mas por que eu faço isso? Medo de não ser amada, medo do outro não amar você, mas e você está se amando? E você está olhando esse não que você fala para você mesmo, para poder agradar o outro? Não vamos também ser tão radicais, né? Um não, não, não. Eu vou falar um não a partir do momento que aquilo não está me agradando. A partir do momento que isso está me ferindo. A gente precisa colocar limites. A gente precisa também, com educação, com respeito, colocar limites para nós e para o outro também. Para que isso não cause dores no corpo, para que isso não cause fibromialgia, sentimentos de menos-valia, sentimentos de irritabilidade, desvalorização, culpa, tudo isso ajuda a dor da fibromialgia a aumentar. Por quê? Porque você está se anulando, você está deixando você, e nisso você fica irritado, você se irrita com você, você quer agradar o outro, você quer fazer por outro. A gente pode fazer por outro, não está errado isso de jeito nenhum, isso é um meio de afeto também, desde que a gente não se anule, desde que a gente também tenha respeito pela gente. Então, esses sentimentos afetam muito a fibromialgia, afetam muito o seu corpo, mesmo aquelas pessoas que não têm fibromialgia. A gente também precisa olhar para isso. Por isso que a terapia está aqui para estar auxiliando, ajudando também a redimir esses sentimentos. O porquê que eu sinto desvalorização? O porquê que eu estou com tanta raiva? O porquê que isso, da atitude do outro, me irrita? Então, a terapia faz parte para poder estar ajudando você a identificar, redimir e ficar bem. Então, como eu falei, que a dor, né, ela, como funciona? Como que a gente vai entender essa dor? A dor, ela funciona e ela vem de uma maneira para mudar a nossa forma de pensar a respeito disso tudo. A partir do momento que a gente olha para a dor e tem uma visão diferente dela, isso ajuda a gente também a ter uma mobilidade melhor na nossa vida. A gente reduz a dor a partir do momento que a gente compreende a função dela, o porquê que ela está ali querendo me dizer algo que eu não tenho consciência do que se trata. E quando a gente muda essa visão da dor, quando a gente começa a olhar para ela de uma outra forma, meio carinhosa, porque ela está para te ajudar, mas eu não tenho como saber o que ela quer dizer. Então, a terapia ajuda você nesse processo de compreender essa dor, de mudar a sua visão a respeito disso. Qual o ponto que dói no meu corpo, que ele quer me dizer algo que eu não estou conseguindo entender? E a partir do momento que a gente entende, compreende, essa dor não precisa mais, ela perde a função dela, porque você já entendeu e não tem um porquê mais ela ficar ali, certo? E aí engloba tudo isso uma nova percepção da nossa vida, em tudo. A gente passa a compreender a gente, passa a compreender o outro, porque a gente muda a nossa visão também a respeito do outro e vai melhorando toda a nossa humanidade, né? Toda a nossa humanização a respeito da gente e do outro também. E aí, no caso, quais são as fases da doença? Que engloba a fibromialgia e outras também, que muitos não é explicado. Só dá o diagnóstico e pronto, você toma isso, resolve isso que vai melhorar. Aí você faz todo o processo, mas não tem melhora. E aí é onde que, como que eu vou trabalhar no todo comigo a respeito disso. Então, a fase da doença, ela é energética, porque nós somos seres energéticos, né? E aonde fica essa parte energética dentro de um corpo humano? Ela fica no corpo etérico, ou seja, antes de formar esse corpo físico, a gente tem um corpo sem forma, que dá o formato do nosso corpo aqui hoje, antes de vir para o corpo físico. Pode ser meio loucura isso, né? Mas não é. A gente tem o nosso corpo energético. O que é esse corpo energético? É onde ele dá um movimento para a vida. É ele que faz a gente, o corpo físico se movimentar. Porque sem ele e sem a nossa alma, o corpo não é nada. É só um corpo, uma matéria. Então, por que esse corpo, matéria, precisa para se movimentar? Desse campo energético, desse corpo etérico. Porque sem ele a gente não faz movimento nenhum. Um exemplo, quando a gente falece, a gente morre. O corpo está lá, duro, estático, sem movimento. Por quê? Porque o corpo etérico já não faz parte mais, entendeu? Então a gente precisa desse corpo etérico, todos nós temos. E ele, o formato dele, que é, eu digo sem forma, por quê? Porque ele não é físico, ele é energético. Mas ele, o formato dele é igualzinho ao nosso corpo físico. E é ele que nos faz movimentar. É ele que faz a gente ter o movimento da vida, a parte energética
nossa vem através dele. Então, a fase da doença, o que acontece? Mental, emocional. Então, as emoções vai surgindo e você não olha para ela, coloca lá escondidinho. E aí o que acontece? Ela vai somando nesse corpo etérico, vai acumulando, acumulando, tudo. E aí chega um ponto que esse corpo etérico, ele já está sobrecarregado. Por quê? Porque você não está olhando. As coisas chegam, você não olha. Chega outras questões, você não olha. E aí vai somatizando nesse corpo etérico, as emoções, os sentimentos, vai tudo somatizando. Aí o corpo etérico já está sobrecarregado. Ele precisa eliminar. Ele precisa, de alguma forma, eliminar esse peso dessas emoções, desses sentimentos que não foram vistos. Aí o que acontece? As dores. Aí passa para o físico. Essa somatização vai para o físico. E aí, conforme o local da dor do físico, essa dor tem uma função para te informar o que está acontecendo, para poder estar liberando. Porque o físico também, ele não pode estar sobrecarregado. Porque daí vai chegando a um ponto que o físico também já, o meu também não aguenta. Então, é preciso olhar para isso. Tudo. A gente não pode ficar colocando as emoções, negando elas, não nomeando elas. Ah, o que você tem? Nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E no fundo e aqui dentro não tá bem. Você não fala, você vai guardando. E tudo isso vai para onde? Corpo energético. Vai somatizando, vai somatizando. Chega uma hora ele fala, gente, não aguento mais. Essa mulher não olha, não cuida, não vê. Eu tô dando sinais aqui e ela não fala, vou jogar pro corpo. Aí vem uma fibromialgia, vem uma dor de cabeça terrível, vem um câncer, vem a dor lombar que você não aguenta. Porque a parte da doença, da fase da doença do corpo energético já está sobrecarregado. E ele precisa eliminar, ele precisa eliminar. Então ele vai para o corpo, entendeu? Um dos motivos é ele ir para o corpo, mas tem mais dois. Que vai ficar por uma outra live aí para não também sobrecarregar de muitas informações, tá? E a outra parte da fase da doença. Depois que foi para o energético, veio para o corpo, aí se chama funcional. O que seria o funcional? Sintomas de fadiga, como a fibromialgia, cansaço, dor no corpo. Aí o funcional, que é o corpo, vai dando sinais, vai mostrando. Ai, tô com muita fadiga. Mas o que quer dizer essa fadiga? A minha emoção tá demais, eu não aguento, eu não falo, eu fico segurando, me dá falta de ar. Então, isso, o corpo já está dando sinais, se chama uma da fase funcional. Depois disso, vai para o orgânico. Quer dizer, você não cuidou da sua emoção, você sobrecarregou o corpo etérico, aí ele teve que dar informações para o seu corpo físico, sintomas. Você continua fazendo de conta que não, e vai, remédio, remédio. E você não olha para isso. Aí vai para onde? Para a parte orgânica. O que seria a parte orgânica? Quando começa a ter lesões nos órgãos. Começa a ter lesões. Aí a síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque daí você não consegue segurar mais. Uma hora está preso, outra hora está solto. Aí já atrapalhou todinha a fase do intestino. Então já afetou o órgão, né? Já deu, é a parte orgânica, já afetou aquele órgão. Cada parte que não é olhado, nesses três, energético, funcional, vai para o orgânico, que é uma parte dos órgãos que ficam afetados. E tudo isso vai somatizando, vai somatizando. Então é preciso olhar. Vamos parar de ficar achando que está tudo bem. Quem a gente vai estar enganando? A gente mesmo. Não está tudo bem. O que você está sentindo? Eu estou sentindo isso. Aí onde entra o quê? O apoio da família, a compreensão. Porque a dor da fibromialgia, a gente precisa de apoio, a gente precisa de compreensão. Não só ela, mas qualquer dor. Porque se a pessoa está dizendo que ela está com dor, é porque realmente ela está. Porque ninguém vai querer ficar com dor de graça, né? Ninguém vai querer se fazer de dor. Para quê? Bom, aí entra outras questões, né? Às vezes para chamar atenção, às vezes, né, entra outra parte da psicanálise aí que a gente não vai entrar em assunto sobre isso, tá bom? Nós estamos falando da fibromialgia, suas dores e causa raiz. Existe aí a psicossomática, que é a psico que vem da mente e a soma que vem do corpo. Ou seja, tudo aquilo que vai aglomerando. Questões mentais, emocionais, que vai somando no corpo. Então, são psicossomáticas, dores psicossomáticas. E todo sintoma, toda dor tem a sua função. Ela quer dizer algo para você. Vamos nos amar muito e olhar para isso. Porque o corpo também faz parte. O nosso corpo é um corpo divino. Então, a gente precisa cuidar dele como se a gente estivesse cuidando de Deus, vamos dizer assim. Então, não vamos ficar somatizando, criando coisas para que ele possa aumentar. Vamos estar dando uma olhada para isso. E esses pontos da fibromialgia, que eu te falei, cervical, ombros, essa parte aqui do peito, que tem alguns pontos aqui, braço, pernas, lombar, pés, são mais ou menos 18 pontos de dores
que tem da fibromialgia, tá? Eu até tô com uma... Vou pegar aqui de exemplo para vocês. Mas não leve a mal dela, porque ela é a minha ajudante aqui por enquanto. Então, aqui, ó, os pontos de dores. Vou te falar. Esses pontos aqui do pescoço, esses 2 pontos aqui, também são pontos da fibromialgia. Afeta aqui os cotovelos, da parte da frente, né, no braço. Irradia para as mãos, porque muitas vezes, por isso que você acha que, eu tô com dor aqui, mas está irradiando para o braço. Sim, porque como eu falei, a fibromialgia, ela é osteomuscular. Ela afeta os músculos e os ossos. Então, ela vai irradiando, certo? Aqui, na parte dos joelhos, pés, na parte de trás do corpo, a fibromialgia afeta esses pontos aqui da cervical abaixo. Ela afeta esses pontos aqui do ombro. E as dores nos ombros têm a sua função e tem os seus sintomas, que a causa raiz dele, o que é dores nos ombros? Você está carregando muito peso que não é seu. Então, a gente precisa olhar. Que peso que eu carrego que não é meu? Por que eu estou pegando para mim essas coisas? E aí vai a fibromialgia ataca. Na lombar, também são pontos da fibromialgia. Aqui no glúteo, também. Esses são os pontos da fibromialgia. E cada ponto tem a sua função, seu significado emocional. Por isso que a gente precisa estar olhando para isso, redimindo essas dores, para que ela não precise voltar mais para dar alerta para você. Olha, por que você está com essa dor no ombro? Qual o peso que você está carregando que não é seu? Até quando você vai ficar assim? Porque muitas coisas a gente precisa também delegar. Cada um, né? A gente pode ajudar, a gente está ali para dar um apoio, mas tem coisas que cada um precisa bancar e segurar o seu também. Então, eu, como terapeuta especialista em fibromialgia, especialista em dores emocionais também, porque não é somente a fibro, eu também atendo outros sintomas de dores. Então, é preciso olhar para isso. E eu estou aqui para ajudar vocês a redimir, a ter esse processo terapêutico, para vocês poderem viver sem dor e sem remédio da fibromialgia. É possível sim. Eu digo sem remédio porque, lógico que vocês vão ter acompanhamento, vai continuar com o médico reumatologista, com os médicos que você vem passando. Não é porque você vai começar o tratamento comigo que você vai colocar os remédios de lado, e de forma alguma. Eu nem posso e nem quero orientar vocês para isso. Vocês vão continuar com o remédio sim, mas conforme a melhora de vocês, o médico vai estar desmamando vocês do remédio. Ele vai ver que vocês não têm mais necessidade, porque a dor não está mais ali. Então não precisam mais ficar tomando os remédios. Por isso que eu falo, sem dor e sem remédio. Porque aos poucos o próprio médico vai estar vendo a sua melhora e ele vai estar te desmamando desses remédios. E é possível por um longo prazo, por um bom período, você ficar nessa remissão, trazendo para vocês autoconhecimento a respeito desses pontos de dores, a respeito de muitas questões além da dor. Vocês vão ter mudança de perspectiva em relação às dores que você sente. Vai passar a olhar para essas dores de uma forma diferente. Ver que a doença, para ela chegar no ponto que ela chegou, ela já começou lá atrás. Então a gente vai trabalhando isso fase a fase, para que a doença tenha remissão, você fique muito bem da fibromialgia ou de outras questões que você possa vir me trazer, porque vocês merecem ter uma vida sem dor e sem remédio. Tanto a fase emocional, como a fase mental, energético. Porque a remissão de dor chega do nível 10 para nível 0. E é tão bonito ver esse processo, porque você chega de um jeito e com o procedimento do tratamento, vocês saem outras. Voltam a ter alegria na vida, volta a ter propósito de vida, o emocional fica equilibrado. É, assim, muitas melhorias. E agradeço a presença de vocês aqui comigo, por ter dado esse tempinho de vocês aqui, resolver redimir essas dores, tá ok? Gratidão, muito obrigada e até mais.